Bem-vindos à teleconferência da companhia aérea Gol para a discussão dos resultados do quarto trimestre de 2020. Após as breves colocações da Gol, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, inicialmente para analistas e investidores, e na sequência para os jornalistas presentes, momento no qual mais instruções serão fornecidas. Este evento está sendo transmitido via webcast e pode ser acessado no site da Gol em www.voigol.com.br/ri e na plataforma MZIQ em www.mzik.com. Aqueles participando do evento por meio do webcast poderão também enviar suas perguntas na plataforma e as mesmas serão respondidas pela administração durante essa teleconferência ou pela equipe de relações com investidores da Gol após o término da conferência. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Gol e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Passo agora a palavra para o Sr. Paulo Kakinoff. Por favor, pode iniciar. Boa tarde, senhoras e senhores, e bem-vindos à teleconferência para a apresentação dos resultados da Gol. Sou Paulo Kakinoff, diretor-presidente, e estou aqui com Richard Lark, vice-presidente financeiro. Hoje pela manhã divulgamos os números do quarto trimestre. Também disponibilizamos no site de Relações com Investidores da Gol 3 vídeos contendo a apresentação dos resultados, a revisão financeira e as respostas a algumas perguntas que recebemos. Esperamos que todos tenham assistido, pois agora faremos apenas algumas breves considerações e então abriremos para suas perguntas. Em 15 de janeiro de 2021, a Gol completou 20 anos de atuação. Durante essas 2 décadas de inovações contínuas, a companhia transformou a história da aviação comercial no Brasil e democratizou o transporte aéreo nacional de qualidade. Essa jornada nos trouxe a liderança do mercado doméstico brasileiro pelo 5º ano consecutivo, com market share de 38%. Uma companhia simples, humana e inteligente, comprometida com a eficiência. O quarto trimestre de 2020 marcou o retorno ao serviço da aeronave MAX e o crescimento concentrado do volume de passageiros no mercado doméstico, que em dezembro representou 100% das operações da companhia. No trimestre, as vendas brutas consolidadas atingiram aproximadamente 2,5 bilhões de reais, aumento de 44% em relação ao terceiro trimestre de 2020. As vendas diárias da Gol superaram 27 milhões de reais. Com os voos adicionais durante dezembro, a receita de passageiros transportados aumentou 96% sobre o terceiro trimestre de 2020. Nos 12 meses, a receita líquida atingiu 6,4 bilhões de reais, uma redução de 54% comparativamente a 2019. Em 2020, a Gol foi a única empresa brasileira incluída em uma seleta lista de 13 aéreas globais que receberam a certificação estágio 1 do IATA Environmental Assessment, IENVA, que é a validação de que a companhia desenvolveu uma política ambiental consistente e está cumprindo com suas responsabilidades. A Gol foi recentemente avaliada pela MSCI em seu ESG Rating Scorecard como uma das empresas aéreas mais eficientes e sustentáveis globalmente, atingindo índices de emissões de carbono até 20% abaixo de seus pares da indústria. Com isso, passo a palavra para o Richard, que apresentará alguns destaques adicionais. Obrigado, Kaki. Durante 2020, a administração da Gol honrou totalmente seus compromissos com o mercado global de capitais, incluindo as amortizações dos seus senior notes de 2022, 78 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2020, e o Term Loan B, sua principal dívida de curto prazo, no valor de 300 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2020. Mesmo durante um ano desafiador, mantivemos nossa disciplina de liability management. Endereçamos todas as obrigações financeiras relevantes previstas em nosso fluxo de caixa. Terminamos 2020 com uma redução significativa no endividamento de curto prazo e solidificamos nossas parcerias como os principais provedores de capital de giro. Em dezembro, a companhia obteve uma importante validação do mercado de capitais por meio da emissão dos Senior Notes 2026 garantidas,
no valor de $200 milhões e com cupom de 8% ao ano. Não temos vencimentos significativos de títulos no mercado de capitais até 2024. Isso é um reflexo do compromisso da Gol em fortalecer seu balanço patrimonial nos últimos 5 anos. No quarto trimestre, atingimos geração de caixa de R$3 milhões por dia e posição de liquidez de R$2,1 bilhões por meio da sua gestão eficaz de capital de giro, como o equilíbrio dos níveis de entradas e saídas, que tem sido o principal direcionador na manutenção da liquidez. O custo por assento quilômetro ofertado, CASC, foi de 26,44 centavos de real, 25% maior em comparação ao mesmo período do ano anterior em bases nominais, mas 4% menor, excluindo a variação cambial entre os períodos. No trimestre, os custos incorridos estritamente relacionados aos voos operados, CASC ajustado, corresponderam a 20,06 centavos de real. Em relação ao quarto trimestre de 2019, reflete uma queda de 4,9% em bases nominais e uma queda de 27,4%, excluindo a variação cambial entre os períodos, e demonstra o contínuo foco da companhia em readequar sua estrutura de custo unitário a patamares, inclusive mais eficientes quando comparado ao período pré-pandemia. A Gol converteu seus principais custos fixos de folha de pagamento e frota em componentes de custos variáveis. Além disso, o retorno das aeronaves MAX trará maior eficiência, com redução de cerca de 15% de consumo de combustível, flexibilidade para atuar em rotas longas e curtas, autonomia de voo superior em comparação à família 737NG e redução de 16% nas emissões de carbono na atmosfera. As métricas a seguir demonstram a gestão eficiente da capacidade e da precificação, com o permanente foco da companhia é sustentar os patamares da receita, mesmo com uma redução no volume de passageiros cooperativos. 1. Yield médio por passageiro de 27,55 centavos de real, redução de 17% em comparação ao quarto trimestre de 2019, principalmente em função da reconfiguração da malha da Gol, concentrando e distribuindo as operações via seus hubs e, por consequência, aumentando a etapa média. 2. Taxa de ocupação média de 81,1%, uma redução de 0,4 pontos percentuais em comparação com o quarto trimestre de 2019, principalmente devido à prudente gestão de oferta, adicionando capacidade em equilíbrio com os sinais da demanda e com auxílio de nossas ferramentas de Data Analytics. E 3. Pontualidade de 92,5%, um aumento de 6,3 pontos percentuais de acordo com a Infraero e dados fornecidos pelos principais aeroportos. O EBIT ajustado foi de R$347 milhões, correspondendo à margem de 18%. O que demonstra o restabelecimento das margens operacionais necessárias para suportar o crescimento da operação e busca contínua pelo equilíbrio da oferta com a demanda e yields que permitam a sustentabilidade. A margem EBITDA ajustado foi de 30% no quarto trimestre de 2020 e no ano de 2020 foi de 39%, um crescimento de 7,2 pontos percentuais na comparação anual. A Gol encerrou o mês de dezembro com uma frota total de 127 B737s e com 93 aeronaves operando em sua malha, um crescimento de 22 aeronaves comparativamente ao final de setembro de 2020. No quarto trimestre de 2020, apesar do ambiente operacional desafiador, encerramos o trimestre com aproximadamente 400 voos diários, o dobro em comparação ao trimestre anterior, para servir 177 mercados, representando 54% da frequência diária do quarto trimestre de 2019. Retorno agora a palavra ao Kakinoff. Obrigado, Richard.
Após meses de contínua recuperação, estamos vendo uma contração na demanda de viagens devido ao crescimento do número de casos de Covid-19 no Brasil, combinado com o aumento de restrições para voos internacionais, o início da baixa temporada, assim como os clientes aguardando pela vacinação. Em fevereiro, a companhia registrou redução de 28% no volume de vendas em relação a janeiro. Agora, em março, a Gol está implementando uma redução ainda maior e operará cerca de 250 voos por dia, o que significa cerca de 40% do realizado em março de 2020. Acreditamos que as atuais condições mercadológicas, apesar de difíceis, são temporárias e que a demanda continuará a se recuperar à medida que avança a vacinação no Brasil. A Gol está preparada para reagir de forma rápida na adaptação de sua malha, com flexibilidade para enfrentar oscilações de demanda nos próximos meses. A companhia continuará a ser reconhecida pelo modelo de negócios mais adaptável e flexível, priorizando a segurança de clientes e colaboradores através da combinação do time de águias com o mais baixo custo da aviação brasileira. Passamos agora à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada. A teleconferência agora está aberta para perguntas, inicialmente apenas de analistas e investidores. Ao fim desta etapa, abriremos para perguntas dos jornalistas presentes. Portanto, se analistas ou investidores tiverem uma pergunta, por favor pressione asterisco 1 em seu telefone, agora ou a qualquer tempo após esse anúncio. Se em algum momento sua dúvida for respondida antes de chegar sua vez, pressione asterisco 2 para sair da fila de espera. Pedimos que, quando fizerem suas perguntas, falem próximos do receptor do aparelho para que todos possam ouvi-los com clareza. Por favor, aguardem enquanto recebemos as perguntas de analistas e investidores. A nossa primeira pergunta vem do senhor Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Oi, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira, se vocês puderem comentar um pouco como é que está a curva de forward bookings da Gol, né? Vocês mencionaram agora o ajuste de capacidade, mas se vocês puderem comentar um pouco como é que está essa curva de reserva. E a segunda pergunta, quando a gente pensa, né, agora com a crise do Covid, a gente viu algumas companhias aéreas, né, como no caso da Lufthansa, pensando muito mais na questão de trip cost do que em seat cost, e pensando, por conta disso, comprar jato regional. E daí minha pergunta é se, no caso da Gol, né, dado as entregas do MAX, se a gente pode considerar que o MAX é a melhor solução, né, porque daí você consegue combinar uma redução do trip cost ao mesmo tempo que tem a redução do seat cost. Obrigado. Vitor, vou começar de trás para frente. A gente ainda, em função dos atrasos na entrega do MAX, do groundamento, né, do tema do People Force, que vocês se lembram do ano passado, a gente teve o nosso cronograma de renovação da frota também atrasado. Tá? Esse daí eu diria que é um ativo para a companhia dos próximos anos, porque nós não mudamos em absolutamente nada a nossa estratégia de fazer essa renovação, né, que traz uma redução importante nos custos operacionais, em função do menor consumo de combustível da nova tecnologia. Segundo, o nosso modelo de negócios, ele tende a se destacar em relação à competição, ainda mais no retorno da pandemia, por dois motivos, né? Justamente não termos o peso dos wide bodies, né, no mercado onde no momento existe um consenso que será o último a retornar e provavelmente com um excesso de oferta, né? Eu acho que uma perspectiva clara desse momento em relação à pós-pandemia é que haverá um excesso de wide bodies no mundo, né, de uma forma geral, provavelmente gerando também uma oferta muito acima do que a demanda e trazendo uma perspectiva de tarifas baixas. Nós não temos, eu diria, esse desafio, né, de um lado e do outro. O modelo de negócio que nós operávamos no pré-Covid, de frota padrão com alta utilização, continua sendo o indutor do menor custo unitário possível em qualquer operação. E é evidente que no pós-pandemia, a gente está encontrando um mercado, né, que está sofrendo, estou falando do ponto de vista da população, por redução de poder aquisitivo. Então, a questão tarifária, né, e o baixo custo continuarão sendo, talvez até mais, fatores determinantes como catalisadores de demanda
do que eles eram no pré-Covid. Ou seja, o modelo de negócios passa a ser, né, com base nessas premissas, ainda mais vencedor do que a gente enxergava no período pré-Covid. Portanto, continua sendo uma agenda prioritária para nós a renovação da frota e, se possível, até a aceleração desse processo de renovação e o desejo também, né, de utilizarmos uma janela que está aberta nesse momento, que é a possibilidade de contratos de leasing em valores mais baixos do que a gente tinha no pré-Covid, significativamente, justamente porque agora há pouca demanda e um excesso de disponibilidade de aviões narrow-body. Então, sim, a resposta objetiva é o MAX, ele endereça não só esses pontos, mas também a questão da aviação que você tem corretamente mencionado de regional, mas não necessariamente de um avião de menor porte, né? Pouca gente se dá conta disso, mas se você considerar a definição de regional, voos que não estão ligando duas capitais, a Gol e sempre foi, continua sendo a maior companhia aérea regional do Brasil, né? Na combinação de 737 NG, 700 e 800, e agora com as operações do MAX, que também, o novo avião, né, chega com as mesmas capacidades de operação nas pistas que o NG operava antes. À medida que a gente reduz os custos operacionais, consequentemente também o trip cost, e consegue acessar nesse avião maior custos de leasing que passam a ser comparáveis aos contratos de leasing que existiam no pré-Covid e que estão vigentes, né, para quem opera esse tipo de avião, das aeronaves menores, a gente tem esse efeito de redução do trip cost que você está mencionando, que faz, sim, todo sentido. Em relação à curva de bookings, o que nós estamos vendo nesse momento é uma demanda futura análoga ou adequada à oferta que nós estamos estruturando agora, né? Falando da Gol especificamente, a gente tem hoje uma oferta de voos a partir de maio significativamente maior do que o que nós estamos operando nesse momento, né? Agora a gente está na fotografia de hoje numa casa de aproximadamente 200 voos por dia e temos uma disponibilidade maior do que isso de maio para frente, porém a demanda agora ela está muito mais alinhada com a oferta atual do que o que a gente tem de disponibilidade futura, o que é compreensível, né? O cenário de incerteza desse momento das pessoas em relação à velocidade da vacina, comportamento da pandemia, sistema hospitalar, retorno ou não às aulas presenciais, se em julho teremos férias escolares ou não teremos, toda a combinação das incertezas fazem com que esse seja o momento da pandemia com a menor previsibilidade na perspectiva do cliente. Eu vejo que dificilmente teremos uma mudança significativa nessa curva de bookings, enquanto nós tivermos a estabilização ou uma maior previsibilidade em função da estabilização dessas muitas variáveis que estão sobre a mesa agora, né? Também, hoje, nessa semana, nós estamos vivendo aí, eu diria, o pico da crise, né? Por hora, a volatilidade é tão grande para falar de demanda futura que eu nem sei se vale muito a pena a gente se aprofundar nessa previsão aí de médio e longo prazo, né? Vejam as mudanças compreensíveis que estão sendo anunciadas praticamente todos os dias pelos governos estaduais, pelo governo federal, pelos reguladores, em função da gravidade, né, e da evolução da Covid nesse momento. O cenário está muito, muito volátil, Vitor. Acho que não é exatamente produtivo a gente fazer previsões num horizonte acima de 2, 3 semanas adiante. Vitor, só complementando, comparando 800 CNG como MAX, quer dizer, você perguntou sobre o trip cost, não? Exato. E
como você sabe, o seat cost do 800 como Max é uma redução de uns 7 a 8% no seat cost. E o trip cost parecido, é 6 a 7% de redução, o trip cost, usando uma etapa média de entre 1.100 e 1.200 quilômetros. E só para comentar o que você falou, que você sobre a curva de bookings, quer dizer, ferramentas de Data Analytics da Gol, que a Gol fez um investimento muito grande ao longo dos últimos anos para a pandemia em Data Analytics, que nos dá uma visibilidade muito boa do que está acontecendo. E tipo assim, o que está acontecendo agora não? Tipo assim, as pesquisas versus normal, as pesquisas do cliente buscando viajar são uns 45% menor do que normal, porque se a gente volta para a pandemia, uns 45% menor, e as vendas estão uns 40% menor, ok? Mas dentro da curva de booking, tipo assim, o que a gente está vendo na parte curta, onde tem falado que durante essa pandemia, a gente tem vendido a maioria das vendas dentro de um mês. Você pega a curva de booking até 20 dias hoje, o normal seria uns 30% sendo vendido para viajar nos próximos 20 dias. O que está tendo hoje, de fato, é 50%. Então, é uma curva de vendas bem curto e uma curva de vendas baixo. Se você botar as vendas ao longo dessa pandemia, vocês vão lembrar que no final de março, esses dados quase colapsou para zero. Okay? Essa recuperação que começou mais ou menos no final de maio, nós chegamos tipo assim, em termos de vendas e comparação contra 19, que vai continuar sendo a comparação por um tempo, na época lá do final de novembro, começo de dezembro, a gente superou 100% em termos desses fenômenos. E como o Kiki falou, basicamente voltamos ao patamar que a gente tinha de agosto para setembro. Mas nós não temos, e os Data Analytics não demonstram uma visibilidade muito além de uns 20 dias. E qualquer dado, além disso, seria especulativo. Vitor, essa é uma discussão super relevante, porque eu imagino que é o que todo mundo está buscando, né? Agora a previsibilidade. Mas complementando os dois temas, é evidente que o mercado não se tornou completamente inelástico, né? Você sempre pode achar um preço de tarifa tão baixo que continue sustentando bookings, né? Porém, a nossa visão é que não existe, pelo menos na Gol, razão para fazer isso e gerar uma ocupação futura em patamares de tarifas tão baixas, né? Isso é uma construção artificial que a gente tem que ser bastante tóxica, né, para os resultados dos próximos meses, e não é a nossa intenção. E segundo, esses gaps, esses deltas, né, que entre o trip cost do NG e do Max, que o Richard mencionou, e o seat cost, eles levam em consideração os valores de leasing que nós tínhamos no pré-Covid. Eles podem, essa diferença pode até se ampliar à medida que eu compare um contrato de NG de leasing que eu tinha no pré-Covid com novos contratos de leasing dos Max que nós estamos recebendo agora, né? Que são só para você ter uma ideia, são em patamares comparáveis ou até menores do que nós tínhamos de alguns NGs. Então, isso pode ampliar a diferença do trip cost na comparação do NG com o Max. Ok? Ótimo, obrigado. Obrigado. Gostaria de lembrá-los que, se caso analistas ou investidores tiverem uma pergunta, por favor pressione *1 em seu telefone, agora ou a qualquer tempo após esse anúncio.
Se em algum momento sua dúvida for respondida antes de chegar sua vez, pressione *2 para sair da fila de espera. Por favor, aguarde enquanto recebemos as perguntas de analistas e investidores. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Lucas Marchiori, da BTG Pactual. Oi, pessoal, bom dia. Boa tarde, na verdade. Obrigado pelo call. Uma questão aqui do meu lado, Richard, se você puder atualizar a gente como está o seu cronograma atual de evolução de alavancagem, né? A gente viu aqui na apresentação a tua expectativa aqui de posição de caixa líquida aí para final do ano, mas até para entender essa tua estimativa aqui no guidance de consumo de caixa, eu entendi que ela é toda operacional, né? Eu queria saber como é que isso se conversa, inclusive, aí colocando também os gastos financeiros, enfim, como é que é a evolução completa dos cash outflows nos próximos, vamos dizer, trimestres, ou se quiser colocar aí num parâmetro anual aí para os próximos ciclos, já incorporando também uma potencial, vamos dizer, incorporação ainda mais, mesmo que seja uma parcela pequena, paga em caixa, né? Só para a gente ter essa curva de evolução. A segunda questão, pessoal, se vocês puderem dar um comentário aqui, a gente... Pode falar. Você está falando muito rápido e eu não consegui entender a pergunta. Você pode só... A gente está com conexão ruim aqui. Você pode... Só pode uma pausa e fazer... Sem problema. Qual é a expectativa de evolução de alavancagem? Consegue me ouvir agora? Sim. Ok. Expectativa de evolução de alavancagem financeira, vamos dizer, para o final do ano, já incorporando a expectativa, inclusive, de incorporação de Smiles, tá? A porção caixa que você deve realizar na oferta. Primeira pergunta é essa. Ok. Não, sobre isso, tipo assim, normalizado no segundo semestre de 21, vai depender quando a curva de bookings normaliza e quando a gente volta a ter a nossa receita normalizado e fica na faixa de, vamos dizer, R$1 bilhão por mês. Estamos com metade disso agora. Se isso acontecer até julho, a gente deveria ter, como status quo do que já existe em nosso setor de capital, uma alavancagem run rate anualizado ou normalizado do segundo semestre tipo assim, ao redor de 5 vezes. Não. Esse tende a continuar reduzindo conforme que o EBITDA vai crescendo. Então, para o quarto TRI, deveria ficar em torno de 4 vezes. Não, o quarto TRI agora, que a gente pode divulgar, excluindo a parte de ociosidade, a frota que está no chão, você viu que nós já voltamos a margens pré-pandemia. E uma parte disso, obviamente, é nosso foco em custo. E esse é contábil, isso lá não é fluxo de caixa, porque eu estou falando de margem EBITDA e EBIT. E como você viu também, a gente conseguiu um EBIT por ASK normalizado, vamos dizer, recorrente, de uns 7 centavos. Já com aquele yield de 28 e aquele CASC de 21, um pouco mais que 7 centavos, uns 5 centavos de EBIT, com aquele low de 82. Mas e mesmo com a conta cheia da cidade, a gente fez um break-even no quarto tri. Eu estou falando disso porque a gente já chegou a um nível operacional, excluindo esse efeito aqui do curto prazo, já chegamos àquele patamar que promove desalavancagem natural. Temos que lidar com a curto prazo em termos de a falta de receita, vamos dizer, a falta de EBITDA para fazer essa conta últimos 12 meses, etc. Mas tudo que a gente tem feito ao longo dessa pandemia teve 2 diretrizes fortes. Era que quando a gente sai do outro lado disso, era um task igual a menor do que a gente tinha quando entrou. Quer dizer, você pode usar o segundo semestre de 2019 como referência. E
o capital de giro é equilibrado. E nós não temos nenhuma dívida na estrutura de capital hoje que não deveria estar lá. Okay? A gente não, tipo assim, o nosso liability management pré-pandemia tinha acabado com uma única exceção, que foi aquele Term Loan B, que foi amortizado em agosto do ano passado, e foram contratadas alguns outros dívidas curto prazo que já estão sendo amortizados e serão 100% amortizados até o final do segundo trimestre agora. Quer dizer, quando a gente chega no segundo semestre, a estrutura de capital da Gol também vai ser, com poucas diferenças, até melhor do pré-pandemia. Okay? Isso é importante, porque nós aqui, a gente está fazendo essa gestão também de uma forma super transparente para vocês, para acompanhar o que a gente está fazendo até de forma mensal. Eu só vou fazer uma pausa aí para voltar à sua pergunta e você pode seguir, desculpa, se você está fazendo outra pergunta. A segunda questão é para entender a evolução do yield, né? Vocês vinham comentando esperar uma melhora gradual. Quanto que essa piora recente de segunda onda de Covid atrasa a tua curva de recuperação de yield? Se der para passar algum comentário, alguma cor aqui, seria interessante para saber se o yield vai cair muito. Obrigado. Eu vou começar e vou deixar aqui terminar. Nós, aqui na Gol, durante essa pandemia, desde o começo, a gente não destruiu o yield para objetivos de criar recebível, o canalizar receita futuro, vamos dizer. Com poucas exceções concorrenciais, a gente tem mantido, pode ser fácil também para vocês acompanhar até a luz da ticket médio, que tem mantido um ticket médio durante essa pandemia entre 300 e 350 reais, que é muito parecido ao que a gente tinha pré-pandemia. E geralmente tem mantido, em termos de yield, que tem outros efeitos em termos de você faz parte do yield, ordem de grandeza uns 15% menor do que 2019. E a indústria, a queda foi dobro disso. Okay? Então, a gente tem priorizado liquidez e casando nossa capacidade com a demanda que tem, e também, dado a falta de capacidade de fazer yield management normal, de ou estimular ou reprimir demanda na parte mais alta, a gente tem, vamos dizer, rentabilizado bem a demanda que tem. Então, só para fazer essa introdução, porque a gente não precisa muito de recuperação de yield se está falando de voltar aos patamares pré-pandemia. O que nós precisamos não uma recuperação necessariamente de yield ou de taxa de ocupação ou de rentabilidade, ou de qualidade, vamos dizer. A gente tem mantido, relativamente falando, a situação e qualidade dobro dos nossos concorrentes. O que a gente precisa é uma recuperação, somente precisa uma recuperação da demanda. E assim, o que vai para o nosso resultado, através da grande alavancagem operacional que nós temos, vai ser bem grande. E lembra que também, nós explicamos para vocês que nós transformamos uma parte do custo fixo em custo variável, quer dizer, nós aumentamos nossa alavancagem operacional. Lucas, eu nem posso dizer que o mercado se deteriorou assim tão rapidamente, porque nós estamos falando, né, ou identificando isso há algumas semanas. Basta ver a forma como nós temos reduzido o tamanho da nossa operação desde a terceira semana de janeiro, né? Mas ocorre que, é fato, inclusive nesse momento, ainda há um excesso de oferta. Dois indicadores importantes do que eu estou mencionando é a própria manifestação pública feita
por um dos competidores essa semana de estar operando voos com load factor de 50% a 55%, e a outra é uma redução forte, né, também anunciada essa semana pelo outro competidor, da sua oferta, em contraste com o que era o posicionamento desse próprio competidor há 2 semanas atrás. Então, eu acho que a gente está vivendo ainda um cenário de queda da demanda mais acelerado do que o da oferta. Isso pode ser decorrente de um prazo ou um tempo maior necessário de reação entre os competidores, mas a gente mantém aqui a consistência da estratégia, que eu diria, de muitos anos, né? Em nenhum momento nós caímos, mesmo agora, mesmo nessa semana, né? Não caímos no load factor. Estou falando até de voos específicos, individuais, abaixo dos patamares que nós vínhamos antes, e nessa pandemia inteira. A gente tem sempre operado ali no patamar médio de 75% ou acima. A gente tem tido essa agilidade, essa velocidade para rapidamente adequar a oferta em relação à demanda, mas existe agora, no presente momento, ainda uma irracionalidade causada por excesso de oferta que simplesmente me impede de te falar em que patamar de yield a indústria vai se estabelecer. Da nossa parte aqui, fica novamente reforçada a postura e a estratégia que o Richard acabou de relembrar, né? A máxima velocidade para adequação no menor espaço de tempo da oferta em relação à demanda que está presente, e essa demanda agora, né, está sofrendo um choque por conta do efeito da pandemia. Acredito que nós teremos ao longo dos próximos dias e semanas adequação também da oferta por parte dos competidores, para que a indústria como um todo possa proteger patamares saudáveis de yields, né? E é isso que a gente vem, eu diria, fazendo ou induzindo, né, a nossa própria estrutura para fazer, que é justamente mantermos a operação no patamar de eficiência para que não tenha voos vazios por aí, ou, que é ainda pior, né, artificialmente estimular uma curva de bookings, gerando um legado aí de tarifas muito baixas para o futuro, que a gente entende que pode vir a ser tóxico na construção da receita dos próximos meses. Então, a gente fez uma opção muito forte, né? Vocês sabem os números da Gol. Começamos em janeiro com 650 voos por dia, 600 a 650. Terminamos janeiro na casa de 450. Fomos para fevereiro, terminando o mês de fevereiro em 300, que foi como nós entramos no mês de março, e agora estamos terminando março em 200. Então, é essa velocidade de adaptação que a gente não vê na competição no mercado, que pode interferir e interfere no yield de curto prazo, mas as nossas medidas todas são para proteger os patamares, pelo menos próximos ao que a gente vê na pré-pandemia. Eu sei que você gosta desse cálculo. Quando você compara o transporte executado, pega no seu balanço divulgado hoje do dezembro e comparar com dezembro de 2019, você vai ver que o transporte executado agora é igual. E enquanto, se você faz essa comparação com os pares, o transporte executado dos pares aumentou muito. Isso representa uma certa canalização da receita futura, né? Porque transporte executado representa a diferença entre a venda e a receita. Então, Lucas, em suma, a gente não pode ser afirmativo agora em relação a essa questão da preservação dos yields, porque por conta da volatilidade do mercado e do excesso de oferta, mas a gente pode sim e reforça que continuamos fazendo, lançando mão, né, de todos os recursos que estão ao nosso alcance, os quais eu mencionei, para proteger ao máximo esse yield, na expectativa de que a indústria tenha uma convergência
nessa velocidade de adequação. Lucas, eu não sei, na sua fala começa, você tinha uma terceira pergunta ou foram só essas duas? Não, foram as duas. Está bem endereçado, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Lucas. Obrigado, André. Este é o anúncio final para analistas e investidores. Caso tenha uma pergunta, por favor pressione asterisco 1 em seu telefone, agora ou a qualquer tempo após este anúncio. Se em algum momento sua dúvida for respondida antes de chegar sua vez, pressione asterisco 2 para sair da fila de espera. Por favor, aguardem enquanto recebemos as perguntas de analistas e investidores. Obrigada. Encerramos a sessão com analistas e investidores e abrimos agora para perguntas dos jornalistas presentes. Portanto, se algum jornalista tiver uma pergunta, por favor pressione asterisco 1 em seu telefone agora ou a qualquer tempo após este anúncio. E se em algum momento sua dúvida for respondida antes de chegar sua vez, pressione asterisco 2 para sair da fila de espera. Por favor, aguardem enquanto recebemos as perguntas dos jornalistas. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Christian Favaro, do Valor Econômico. Oi, gente. Boa tarde. Obrigado por escolher minha pergunta. Eu tenho algumas dúvidas, mas vou me limitar a fazer duas dessa vez. Na próxima eu faço as restantes. Uma, Kaki, se eu puder te perguntar, por favor, para você recapitular um pouco o seu um posicionamento que você estava dando com relação à recuperação de demanda, com curva de vacinação, enfim, com uma expectativa que você estava aí com uma melhora a partir quando a gente começar a vacinar as pessoas acima de 60 anos, porque na call inglês eu acabei perdendo um pouco, minha conexão estava ruim. Mas isso é para retomar. Uma dúvida que eu tenho é com relação à questão envolvendo essa Assembleia da Smiles. A primeira coisa é uma dúvida mais técnica. No dia 24 vai ser a segunda Assembleia. Há possibilidades para fazer uma terceira convocação ou não? Não tem isso depois, se não atingir o quórum nesse dia também, vai ter que ser outras alternativas. Eu queria entender como que vocês estão vendo o espaço para uma nova proposta. Isso ainda está na mesa? Porque eu lembro que na call passada o Richard falou que demoraria entre 6 a 12 meses para montar uma outra. Isso seria meio longo. É basicamente isso. Obrigado. Christian, vou começar pelo Smiles. A gente não quer fazer, não quer e não deve, né, nesse momento, nenhum tipo de comentário especulativo sobre a GE, respondendo objetivamente, não há a possibilidade de uma terceira convocação, ou seja, no dia 24 haverá uma decisão, tá? Mas por hora eu queria me limitar a esses pontos da Assembleia para evitar qualquer tipo de especulação que não seja, como sempre, né, seguindo a forma diligente com a qual nós temos nos comunicado com o mercado, que é de qualquer variação de premissas serem comunicadas de forma tempestiva e para o mercado como um todo. Então, aqui esse call não se presta a isso, mesmo porque nós não temos no momento nenhum tipo de variação nessas premissas às quais eu estou me referindo, ok? Então, só te perguntando se de Smiles você tem mais alguma pergunta, que senão eu entraria para essa questão da vacina que eu havia mencionado antes. Não, da Smiles pode ser só isso, tudo bem. Da vacina é mais, Okay. Você estava falando de algum cenário com relação a como ia ser essa retomada e as barreiras Perfeito. que você disse que a gente teria que vencer. Basicamente, eu queria ouvir de novo, Perfeito. porque minha ligação estava... Aqui também, Christian, eu estava mencionando no call em inglês, quais são as premissas que nós temos utilizado para o nosso planejamento do ponto de vista de perspectiva de demanda, né? Então, a gente está basicamente olhando os seguintes números. Para que haja um impacto significativo de redução na curva de casos, especialmente na curva de casos graves, e, consequentemente, na curva no número de óbitos, a gente entende que medidas estão em curso, né, como distanciamento, em alguns estados de lockdown,
mas eu acredito ser um consenso de que o efeito mais determinante, né, para o controle da pandemia é a vacinação. E quando, evidentemente, a gente olha de forma estatística, né, para a curva de casos e para os números de óbitos, né, esses números obscenos que a gente está lidando, 2 óbitos já seriam obscenos, né? Quando a gente fala desse patamar atual, então, é indescritível porque estamos falando de vidas. Mas quando a gente olha na pandemia até aqui, aproximadamente 75% dos casos mais graves e, consequentemente, dos casos de óbitos estão na faixa etária acima de 60 anos. Né? Eu digo na pandemia até aqui. Ainda há imprecisão em relação a esses dados estatísticos agora do curto prazo, né? Em função de maior velocidade de contaminação por conta das variantes, mas olhando o que a gente tem de experiência empírica, né, com a Covid, é de se supor que, à medida que nós tenhamos essa população imunizada, nós teríamos uma redução significativa da curva de casos e, consequentemente, de óbitos, o que normalmente no Brasil e em outros mercados, nessa experiência passada de um ano, um indutor de aumento na demanda do tráfego aéreo, né, pela retomada das atividades econômicas e também pela percepção de maior capacidade do sistema hospitalar, o que, não existindo, evidentemente, é um inibidor de viagens aéreas. Para que essa população seja imunizada, seriam necessárias 57 milhões de doses, aproximadamente. Isso deveria, então, afetar ou reduzir, né, em 2/3 as curvas que a gente havia mencionado antes. E considerando se o atual cronograma disponibilizado pelo Ministério da Saúde de vacinas, né, ou de doses, que estariam distribuídas para os estados, nós teríamos até o final de abril esse número esses quantitativos sendo, então, disponíveis. Aí consideramos, então, nesse período a primeira dose, segunda dose, de forma que é razoável se supor que essa população estaria imunizada até o final do segundo trimestre desse ano. Esse seria um principal fator indutor de uma retomada da demanda, um fator relevante a nosso ver. Óbvio que esse cronograma ele pode ter variação para frente ou para trás, mas a gente está trabalhando, evidentemente, com os dados e os quantitativos que estão sendo oficialmente compartilhados. E o segundo grande efeito indutor de também uma segunda camada de recuperação da demanda seria o que a gente poderia chamar de fim da pandemia, né? Não o fim da doença, pois os especialistas em saúde pública, os médicos, os sanitaristas indicam que a doença, assim como outros vírus, né, existirá por muito tempo, eventualmente até para sempre, como a gente tem H1N1 e outros vírus em circulação, porém a pandemia em si estaria controlada, né, estimam os especialistas, quando a combinação de número de pessoas vacinadas, mais aquelas, né, que já criaram a imunidade por terem tido a doença, a combinação dos dois alcançasse aí um patamar entre 65% e 75% da população, e aí igualmente, né, utilizando-se o mesmo cronograma, as mesmas premissas, nós estamos falando do terceiro trimestre desse ano, possivelmente mais para o final do terceiro trimestre desse ano, alcançando esse marco desejado, né, por todos, e isso sim seria especialmente indutor da retomada da demanda corporativa, né, porque esse, evidentemente, seria aí o principal fator
que nos aproximaria do ritmo de vida, né, que nós tínhamos antes da Covid. Então, de uma forma mais detalhada, esses são os dados aí que a gente tem utilizado como premissa para prever recuperações mais significativas de demanda. Entendi. Perfeito. Está claro. Obrigado. Tá bom? Obrigado, Christian. A nossa próxima pergunta vem da senhora Silva Rosa, da Debt2Wire. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Eu queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais aí de cor sobre as alternativas de funding, né? Eu acho que o Richard falou, se for necessário, teria possibilidade de acessar certos fundings, por exemplo, liberação de depósito e até o uso aí do unencumbered assets como aí empréstimos, de repente, com garantia. Quanto que poderia ser levantado aí, por exemplo, desse tipo de alternativa? E também se a companhia considera postergar... Silvia, desculpa, eu vou precisar te interromper e pedir para você fazer a gentileza de repetir a pergunta, porque por algum motivo o teu áudio ficou entrecortado. Você pode repetir, por gentileza? Claro, desculpa. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, por favor. Obrigado. Tá bom. Eu queria saber sobre as alternativas de funding, se vocês poderiam dar mais detalhes, né? Acho que o Richard comentou que, se necessário, a companhia teria a possibilidade de acessar aí algumas alternativas, mencionou até a liberação de depósitos e até o uso de unencumbered assets ali para tomar crédito, por exemplo, linhas ali com garantia. Queria saber qual montante, por exemplo, que a companhia, se necessário, poderia tomar, e também se ela considera, aí, dependendo do cenário, se durar um pouco mais, se estender esse cenário aí de redução de demanda, postergar pagamentos ali de curto prazo com lessores e também pagamentos de curto prazo com bancos. Obrigada. Oi, Jean, tudo bem? Então, eu vou tentar organizar a resposta se a gente tem uma conexão não muito boa aqui. E tem alguns componentes, tipo assim, mas só para eu entender qual é o horizonte da sua pergunta, só para me ajudar a responder. A primeira seria sobre alternativas de funding, né? Se você poderia falar um pouco mais ali, o quanto vocês poderiam levantar se necessário. Você mencionou que poderia desbloquear alguns depósitos, tomar linhas de curto prazo, né? Se você pudesse dar um pouco mais de detalhe, quanto poderia ser levantado? Ok. Nessa questão que você está falando, nossa gestão de capital, não é questão de levantamento, é questão de gestão. Quer dizer, dentro dessa parte de nossa gestão, vamos dizer, dos ativos correntes não caixa, varia desde depósitos que a gente pode converter em caixa, desde caixa estrita, que a gente pode converter em caixa, e fica, vamos dizer, uma parte fica investida em posições, ganhos com hedge, esse tipo de coisa. Essa, tipo assim, e recebíveis também, não? Recebíveis que a gente consegue, vamos dizer, a gente vai procedendo, a gente tem acesso à curva mais longa de recebíveis que geralmente os bancos não deixam antecipar recebíveis muito longos. E essa é uma categoria, e vou te dar alguns números. E outra categoria são vinculados com a gestão das principais obrigações, que a gente geralmente casa com as entradas, que são arrendamentos de aviões, folha de pagamento, que são nossos principais custos, e uma outra fonte indireta, quando você fala de levantar, são rolagens e postergações, ok? Se eu pego a soma total do que nós temos, quer dizer, vamos dizer, dentro de casa, dentro de nossa gestão de capital giro, é um pouco mais de R$1 bilhão, entre 1,0 e 1,2 bilhões de reais, que vai desde renegociação de passivos operacionais e extensão dos prazos, quer dizer,
passivos que estão acontecendo a curto prazo, que a gente vem sempre fazendo ao longo da pandemia. Essa categoria tem aproximadamente R$150 milhões que podemos levantar através de renegociação de passivos. E na categoria de leasing, que vai através dos acordos negociados e renegociações, junto com a manutenção do patamar mínimo, tem lá mais uns R$150 milhões que a gente pode levantar. E folha de pagamento, a manutenção das reduções no patamar que a gente tem negociado, tem mais uns 50 milhões de reais. E o lastro de dívida de capital giro, que vai desde nossos debêntures, FINIP, CCB e também financiamentos que a gente tem com a Exim, tem um pouco mais que 900 milhões de reais. E essas são iniciativas relevantes que estão já dentro de casa. Essa é uma categoria. Fora de casa, que está vinculado com captações, a gente tem mantido nosso relacionamento com o mercado de crédito e mercado de capitais. Quer dizer, do lado do mercado de crédito, a gente depende de capacidade de colocar garantias, depende de alguns componentes estruturais, mas lá a gente geralmente conta com entre 200 e 300 milhões de reais no mercado de crédito. Quer dizer, a Gol tem mantido suas linhas de crédito durante a pandemia, a gente tem feito o serviço de dívida que você vem acompanhando, e assim a gente conseguiu manter esse acesso. E do lado do mercado de capitais, como você sabe, em dezembro nós criamos um programa de financiamento novo, o que nós chamamos aqui nosso Secured Financing Program, financiamento com garantia, onde depositamos 900 milhões de dólares dentro de um pacote de garantias e que permite a gente uma captação em mercado de capitais no valor total entre 500 e 600 milhões de dólares. Em dezembro, nós fizemos a primeira emissão usando esse novo veículo da Gol, de uns 200 milhões de dólares. Essa estrutura, aquele captação foi feita com um cupom de 8% ao ano e tem um vencimento do bullet em 2026. E essa estrutura, esse veículo está aberto a nós. Obviamente tem que ter, diferente do mercado de crédito, que depende da decisão dos parceiros de crédito, parceiros comerciais, mercado de capitais, tem um componente de mercado, e que não depende da gente, que a gente não controla, e tem os janelas, quando nós temos as janelas depois de divulgação de resultados. Então, e essa para nós representa uma captação potencial entre até 300 milhões de dólares adicionais, vamos dizer, 1,5 bilhões de reais adicionais. Então, somando todas as iniciativas, é como a gente tem divulgado para vocês que acompanham a Gol, dois números básicos referentes à nossa liquidez. Um é a liquidez dentro de casa, que Gol tem navegado durante essa pandemia mais ou menos ao redor de 2 bi, e a liquidez total, contando com essas outras fontes, ativos que podem ser financiados, ativos não caixa que podem ser acessados, e tem navegado para Gol na faixa de uma liquidez potencial total na faixa de 5 a 6 bilhões de reais. Então, eu vi para você um pouco o que vem dentro das iniciativas curto prazo, aquele valor de até 1,2 bi, e esses outros fontes de capital externo, que são um mínimo de uns 2 bi. Isso que a gente tem, vamos dizer, dentro da nossa cozinha, que são projetos que, se precisar usar, podemos
podemos fazer. Eu estou só recebendo um recado aqui agora dizendo que Silvia caiu. Então, mas acho que essa webcast aqui, obviamente, está sendo gravado, Silvia. Então, que pena que você caiu. Mas fica à vontade de entrar em contato com a gente depois, só mandar um e-mail. E com isso, o operador, a gente pode seguir para a próxima pergunta. Este é um anúncio final para jornalistas. Caso algum jornalista tiver uma pergunta, por favor pressione asterisco 1 em seu telefone agora ou a qualquer tempo após este anúncio. E se em algum momento sua dúvida for respondida antes de chegar sua vez, pressione asterisco 2 para sair da fila de espera. Por favor, aguardem enquanto recebemos as perguntas dos jornalistas. Como não? A nossa próxima pergunta vem da senhora Juliana Rocha, da Red. Por favor, pode prosseguir. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, muito fraco, mas estamos ouvindo, Juliana. Tirei aqui do fone, então. Acho que ficou melhor agora? Sim, perfeitamente. Eu queria fazer um follow-up na pergunta da Silvia, na verdade. O Richard tinha dito no call em inglês e repetiu agora que tem uma possibilidade de captação de 500 a 600 milhões de dólares na estrutura do Secured Notes. Eu queria saber se isso já está previsto no contrato, quer dizer, aqueles 200 milhões que vocês sacaram, vocês ainda teriam 500 a 600 milhões adicionais para colocar em Secured Notes, ou se são 600 milhões e vocês já fizeram a emissão de 200, então sobrariam aí 400. Queria entender melhor essa conta. E também uma coisa que foi dita... Tá, bom, pode responder essa e eu faço a próxima depois. Okay. Não, como eu falei, nós criamos uma estrutura que tem aproximadamente 900 milhões de dólares de colado, ok? E quando eu falei isso, nos dá uma potencial de uns 500, 600 milhões de dólares de emissão total. E já emitimos 200, então a diferença fica aquela diferença entre 500 e 600 e 200, que fica, vamos dizer, um pouco mais que 300 milhões de dólares adicionais através desse título nos mercados de capitais. Esse título já existe, então já está negociando no mercado secundário. As negociações têm sido perto de par, desde que nós emitimos, começa o cupom de 8%. Tipo assim, que os detentores são nossa base de investidores de renda fixa no mercado de capitais. Então, essa não seria necessariamente o que você vai chamar uma nova emissão, seria uma reabertura ou um retap. Okay? Não seria uma reabertura? Desculpa, cortou. Não, eu estou falando que seria o que é chamado uma reabertura ou um retap, ok? Porque é um instrumento que já está emitido e já está negociando no mercado secundário, no mercado de capitais. E como a gente tem feito aqui na Gol, ao longo dos últimos anos, em nossas emissões de renda fixa, geralmente a gente deixa uma capacidade lá para aumentar a liquidez do instrumento através de uma reabertura ou um retap. Perfeito, tá. Então poderia fazer um retap de mais ou menos 300 milhões de dólares. Agora, uma outra dúvida que eu fiquei é em relação à última pergunta no call em inglês, sobre a dívida de curto prazo. Que você, Richard, explicou que vocês têm commercial financings que são rolados. Eu queria entender o que são esses commercial financings. Eles são a relação que vocês têm com o banco comercial aqui no Brasil e isso é rolado automaticamente? Não, não tem nada automático. Quando eu faço essa distinção, é diferente, quer dizer, durante essa pandemia, tem algumas companhias que optaram por usar outras ferramentas porque eles não tinham outras soluções. Quer dizer, quando você tem um vencimento a curto prazo no mercado de capitais ou um WTC, você não é uma relação comercial, é uma relação com o trustee e não tem capacidade de renegociar se não fosse através do que a maioria
outros não conferentes têm feito é de através de Chapter 11. E para nós, esses são debêntures emitidos com bancos locais, debêntures sendo uma forma de instrumento de crédito. Também o que você vai ver no nosso balanço, os FINIPs e CCBs, que basicamente são instrumentos de crédito para financiar gastos específicos como importações, mas são emitidos com bancos comerciais. E também nós temos feito operações diretamente como Exim americano, financiamento de manutenção de motores e outras coisas que geralmente ficam dentro do financiamento para coisas operacionais da companhia. O que nós temos nessa categoria, o potencial de captação direta através de rolagens, de dívidas de capital giro, aproximadamente R$900 milhões no curto prazo. Que muita gente olha, contratualmente, o que a gente apresenta no balanço, em termos de dívidas de curto prazo, de capital giro ou de arrendamento de aviões, eles ficam nessa gestão de o que nós chamamos aqui financiamentos comerciais, ou vamos dizer, financiamentos com parceiro, com fornecedor, com banco, que geralmente são tratados de forma privada, enquanto nossos dívidas com mercado de capitais são tratados de forma pública, muito mais espalhado, que tem tratamentos diferentes. Não sei se respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim. Perfeito, tá ótimo. Obrigada. Por favor, aguardem enquanto recebemos as perguntas dos jornalistas. Com licença. Isso conclui a sessão de perguntas e respostas de hoje. Gostaria de convidar o Sr. Kakinoff para prosseguir com suas observações finais. Por favor, senhor, fique à vontade. Gostaria apenas de agradecer a todos pela atenção, desejar um bom dia e que possamos ter encontros numa situação melhor dessa pandemia para todos. Obrigado. Isso conclui a teleconferência de hoje da Companhia Aérea Gol. Muito obrigada pela participação de todos e tenham uma boa tarde.